Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças a bom Deus, nós estamos aqui mais um dia podendo ouvir a palavra de Deus. Eu estou muito contente e eu creio que você será grandemente abençoado. Todos nós que estamos ouvindo e aprendendo com as palavras de Deus, amém? Hoje nós estaremos lendo Lucas de número 19 e olha que a palavra de Deus nos ensina. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar, dizendo: ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém eu extorquir alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra bem distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhe deu 10 minas, e disse-lhe: façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam e depois enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja nosso rei. Contudo, foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os seus servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado com aquilo. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu servo, respondeu seu senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O seu senhor respondeu: também você, encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina, e eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque és um homem severo. O Senhor tira o que não puseste, e colhes o que não semeaste. O seu senhor respondeu: eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então, por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, o receberia com juros. E disse aos que estavam ali: tomem dele a sua mina e deem-no ao que tem 10. Senhor, disseram, ele já tem 10. E ele respondeu: eu lhes digo que a quem tem mais será dado, e a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. E aqueles inimigos meus que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betefagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, na qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar: por que estão desamarrando? Digam-lhes: o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhe perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho, e quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente, em alta voz, por todos os milagres que tinha visto, e eles exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: mestre, repreende os teus discípulos. E eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse nesse dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos
construirão trincheiras contra você, e a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitaria. Então ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo. E disse-lhe: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Todos os dias ele ensinava no templo, mas os chefes do sacerdote, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo. Todavia, não conseguiam encontrar uma forma de fazer isso, porque todo o povo estava fascinado pelas suas palavras. Amém? Glórias a Deus por isso. Meus amados, aqui nós vamos dar ênfase justamente na palavra de Jesus encontrando Zaqueu. A gente vê aqui que em Lucas 19 nós vemos totalmente a conversão de um homem que se chamava Zaqueu. Ele é o fruto da graça atuante de Jesus. Ele era um homem que ele era desprezado pelo povo, porque ele era um homem que era corrupto. Era um homem que era cobrador de impostos e ele tirava do povo além do que era devido. Nós sabemos, até nos dias de hoje isso acontece, os políticos que são ladrões, que extorquem os povos, eles usam do poder da autoridade para extorquir a população. E Zaqueu era um homem assim. Só que o que eles não percebiam é que Zaqueu desejava ter vida com Deus. Aqui está o segredo, meus amados, de nós termos um encontro com Jesus Cristo como Zaqueu teve. O encontro entre Jesus Cristo e Zaqueu nada mais é do que um verdadeiro exemplo de arrependimento e conversão. Aquilo que eu e você precisamos ter a cada dia que se passa. O desejo daquele homem chamado Zaqueu era ver Jesus. Ele tinha o desejo, e por ele ser um homem pequeno, de pequena estatura, ele subiu sobre uma árvore para poder enxergar Jesus, mas quem foi enxergado foi Jesus a ele. Então, ele queria ter a curiosidade de ver quem era Jesus, e Jesus já o conhecia. Então, o desejo de Zaqueu de ver Jesus representa um anseio do ser humano por um encontro real com Deus. Quantas vezes eu e você tivemos o real interesse de nos encontrarmos com Deus, de alcançar a tua graça e a tua misericórdia? Então aquele homem, com aquele que pode preencher todo o vazio da sua alma, é a única coisa que nós podemos ter de maravilhoso nas nossas vidas, é ter um encontro com Deus, um encontro real, pois Ele preenche o vazio da nossa vida, da nossa alma. O Senhor, que Ele é bondoso, é misericordioso. Então naquele momento percebe esse desejo na atitude imediata que Zaqueu teve. Enquanto Jesus estava se aproximando, ele faz esse ato de fé de subir numa figueira alta para que Jesus pudesse avistar ele, para que ele pudesse enxergar Jesus. E isso aconteceu. Sabemos que Zaqueu queria apenas ver Jesus, mas isso vai além. Jesus vai além e propõe uma visita na casa dele. Olha que coisa maravilhosa. Ele queria somente ver Jesus, mas Jesus quis ir até a casa dele, cear com ele, salvar a vida dele. Então, mas isso tudo, meus amados, tem um contexto muito rico que eu e você precisamos entender. A alegria do pecador ao receber o Salvador, ela é imensa, sim. A presença de Jesus Cristo produz o arrependimento em Zaqueu, como produz arrependimento em mim e em você. A palavra de Deus que nos confronta, meus amados, não é para nos destruir, pelo contrário, é justamente para criar um arrependimento dentro de mim e de você, para que nós possamos sair dos maus caminhos, das más condutas, das más conversações, para que nós possamos verdadeiramente servir a Deus da forma que temos que servi-lo. Amém? Então esse contraste da santidade de Jesus com o pecador, que era Zaqueu, um homem que vivia uma vida deliberada do pecado. Então esse choque, ele é imediato. E a conversão de Zaqueu, ela é confirmada por a sua atitude de restituir a quem ele roubou. Olha que poderoso, meus amados. A gente leu ontem sobre o jovem rico, que queria a mesma coisa que Zaqueu, a salvação. Queria completar aquele vazio no peito com a presença de Jesus. Olha a diferença do jovem rico que servia a Deus, fazia tudo certinho, tinha uma vida de integridade, ele não roubava, não matava, ele adorava a Deus no templo, ele dava o seu dízimo e a sua oferta, ele não roubava dinheiro de ninguém, tinha uma vida digna, mas faltava salvação nele. E quando Jesus pediu para ele: ei, tem algo em ti,
você está amarrado na riqueza. A riqueza tem muito mais valor para você do que você verdadeiramente quer me servir. Então é necessário que você largue o teu coração da riqueza, venda tudo, dá aos pobres e siga-me. E aquele jovem não teve condições de fazer isso. A palavra de Deus fala que ele encurvou a cabeça, ficou triste e foi embora. Não teve a salvação. Já de contrapartida, Zaqueu, ele também buscava o mesmo ideal, a salvação. E quando Jesus entrou em sua casa, ele viu que ele era miserável, que o que ele fazia era errado, a riqueza que ele tinha não era maior do que o que Deus, através de Jesus Cristo, proporcionava a ele. Então ele, de livre e espontânea vontade, ele disse para o Senhor Jesus: Senhor, eu quero dar metade de tudo que eu tenho para os pobres, e ainda mais, todos aqueles em quem eu roubei, extorqui, todos, eu quero restituir 4 vezes mais. A hora que ele pôs a mão no bolso, reconhecendo que aquilo não era maior do que a salvação, que aquilo não era mais importante do que a presença do Senhor, automaticamente Jesus já disse logo, enxergando no coração dele a sinceridade: hoje houve salvação nesta casa. Você está entendendo? Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Esse é o ensinamento, meus amados, que nós temos que nos arrepender de tudo que nós fazemos de errado. Muitas das coisas que nós fazemos sabendo que não podemos fazer. E isso é um ensinamento para que eu e você possamos herdar a vida com Deus. Amém? Tem várias incumbências nisso. O trecho aqui de Lucas 19, ele deixa bem claro que todos nós recebemos várias incumbências do reino de Deus. Isso é verdade. Porém, cada um conforme a sua capacidade. Deus não dá nada para eu e você fazer algo que nós não suportemos, algo que não temos condições físicas, psicológicas, espirituais. Não. Deus entrega na mão de cada um aquilo que Ele é capaz de fazer. E Deus nos aprimora a cada dia para que nós sejamos excelentes. Então, meus amados, tudo que você está passando não é mais do que você pode suportar. Por isso que o Senhor fala: ei, se está pesado, se você não está tendo condições, tem alguma coisa errada. Se apresenta perante mim, que eu vou conversar contigo e vou falar aonde você está errando. O que é que você está carregando que não era para carregar. Entende? Às vezes sua bagagem está pesada, que você está fadigando no caminho, mas o Senhor Jesus não disse para você carregar essa cruz. Esse tipo de sentimento, esse tipo de coisas. Então, meus amados, é necessário que nós nos prostremos cada dia mais na presença do Senhor para nos avaliarmos como está a nossa caminhada, como que está a nossa fidelidade, como que está a nossa aliança. A nossa aliança tem que ser impecável para com Deus. Impecável. Amém? Então, nós estamos sendo continuamente avaliados pelo Senhor. Essa caminhada cristã que nós estamos tendo, meus amados, ela é avaliada todos os dias. Está sendo contabilizado tudo que nós fazemos, tanto coisas boas quanto coisas ruins. Deus contabiliza. Amém? Isto é mais do que o suficiente para que mantenhamos o foco e sejamos comprometidos com a sua obra. Meus amados, aquele que não é comprometido com a obra de Deus, que não é comprometido em servir a Deus verdadeiramente, meus amados, Deus não tem parte com essa pessoa. Não é porque Deus não quer, é porque a pessoa sai debaixo da mão. A mão do Senhor está estendida. Se você tiver o foco, se você manter o foco, for comprometido com Deus, ser fiel com Deus, você está debaixo das mãos do Senhor. Isso não vai evitar de que você sofra, de que você passe calúnias, aflições, dificuldades, não, mas em tudo Deus te dá vitória. Em tudo Deus vai te dar vitória e vai te honrar. Agora, se você não vive uma vida de comprometimento, se você não vive uma vida de arrependimento, de você querer buscar primeiramente o reino de Deus, você não está debaixo das mãos, você está longe. Então você está vivendo só pela misericórdia. E Deus vai nos alertando. Se arrependa do mal, se arrependa do que você está fazendo, volte para os meus caminhos. E Deus vai alertando, e Deus vai alertando, até o momento que Deus pede a conta, meus amados. E muitas das vezes a conta, ou é você voltar pela dor, ou é Deus ceifar a tua vida. Então, meus amados, temos que ter muita prudência no que nós fazemos das nossas vidas. O Senhor Jesus, pela tua misericórdia e a tua longanimidade, Ele permite a gente, muitas das vezes, entrar em caminhos tortuosos, mas Ele nos alerta, Ele nos chama. O Espírito Santo de Deus, Ele alerta a cada um de nós: volte para os caminhos do Senhor. Você está longe, você está se afastando, você está entrando em buraco, em enrosco. Volte, volte. E muitas das vezes tem pessoas que são rebeldes, meus amados, que não temem ao Senhor. E muitas das vezes o fim é trágico.
Amém? Então a entrada de Jesus, agora que ele está dizendo, é uma marca da sua última visita à cidade antes da crucificação e a ressurreição que ele ia ter ao terceiro dia. Posterior a isso, ele fala lá para buscar um jumentinho que estava amarrado, para ele entrar, né, como rei. Embora o Senhor Jesus Cristo soubesse ali da grande angústia que ele esperava, ele não se demonstrou, apreensivo, triste ou irritado com qualquer outra coisa, qualquer atitude contrária ao seu comportamento durante todos os anos, não. A sua disposição em servir a Deus e a humanidade são de altíssimo nível, meus amados. Jesus nunca desviou o caminho, Jesus nunca fraquejou. Ele teve fome, ele teve sede, ele passou por angústia, por aflições, ele chegou a suar sangue de tanto desespero. Se você pesquisar o que é suar sangue, meus amados, você vai ver que é terrível. É as glândulas explodir junto com o suor e sair o sangue junto com o suor. Tamanha aflição que Jesus passava antes da crucificação. E por que Jesus fez isso? Por mim e por você. E muitas das vezes nós, meus amados, nos esquecemos deste ato que Jesus fez por nós. A única coisa que Jesus exige de mim e de você é fidelidade, é comprometimento. Ele não exige nada mais do que isso. Se nós formos fiéis a Ele, comprometidos na sua obra, na tua vontade, nós faremos tudo perfeito. Tudo, como Jesus fez. Jesus não foi privado de sofrimento, pelo contrário. Ele diz, ei, filhos, no mundo tereis muitas aflições. Não são poucas, são muitas, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, eu venci todas as coisas por vocês. O que vocês não teriam condições e capacidade de enfrentar, eu enfrentei e venci. Eu venci a morte, eu venci o pecado, eu venci todas as coisas por vocês. E agora eu estou dando de graça para vocês a vida. A graça de Deus, meus amados, é um favor imerecido. Por amor a Deus mesmo, Ele deu o seu Filho para nos trazer vida. E a única coisa que Deus exige de nós é comprometimento, é fidelidade, é viver uma vida de santidade. É onde mais o ser humano peca contra Deus, contra a fidelidade, contra a aliança. Serve a Deus só quando está tudo muito bem. Está tudo tranquilo, né? Está servindo a Deus. Amém. Daqui a pouco, cadê? Sumiu, desistiu, esqueceu. Aí às vezes começa a passar dificuldades, aí se lembra que existe um Deus, que é o Deus do impossível, que é o Deus que abre a porta, é o Deus que cura, que liberta. Aí corre de volta para os caminhos do Senhor. Aí se humilha, se prostra aos caminhos do Senhor, pede perdão. Aí o Senhor perdoa, o Senhor começa a limpar as feridas, libertar a pessoa, começa a abençoar novamente, daqui a pouco sumiu de novo. Meus amados, isso é detestável para Deus. Isso é uma infidelidade. Isso aí você fala assim, ei, Jesus morreu por mim, me deu liberdade, me deu salvação, mas só quando eu quiser alguma coisa eu vou atrás de Deus. Caso contrário, não. Amém? Isso é muito perigoso, meus amados. Os tempos estão se findando a cada dia mais. E se a gente não prestar atenção, a gente acaba gastando o nosso tempo, que é precioso, de servir a Deus, de ter uma vida de santidade, com as coisas horríveis que esse mundo te oferece, tá? São coisas que são tudo enfeitadas. Eu não estou dizendo que o mundo só tem coisa ruim, mas aquele que não está firmado em Deus se ilude e se autodestrói com as coisas que o mundo lhe oferece. Amém? Então a gente vê, meus amados, que Jesus Cristo o tempo todo, a partir daqui nós vemos que a vida ministerial de Jesus Cristo na terra está terminando. Era quase o finzinho já do seu ministério, ele estava prestes a se entregar. E ele percebe-se nele uma grande tristeza por Jerusalém, a habitação da paz. Ele não havia reconhecido, Jerusalém não havia reconhecido Jesus como Senhor, meus amados. Ele veio para morrer por eles, que veio para os judeus, né? Primeiramente Jesus veio para os judeus recusou. Posterior a isso abriu para os gentios, abriu para os peregrinos, para os estrangeiros, que somos nós. Pela graça do Senhor, hoje nós temos a oportunidade. Então ela não o havia reconhecido. E as lágrimas de Jesus se derramaram. Jesus chorou, meus amados, mais uma vez. Que nem um choro pelo Lázaro. E Jesus chorou pela cidade, pelo povo de Jerusalém, que não o recebeu. Pois ele sabia que o futuro, ele estava prevendo, que não era dos melhores. E ele anuncia ali profeticamente várias dificuldades que sobreviriam sobre a cidade.
porque eles rejeitaram Jesus Cristo. E amados, rejeitar Jesus Cristo é sempre uma possibilidade que acontece no meio de nós. Tem muita gente que vira as costas, meus amados. Tem muitas pessoas que são rebeldes. Muitas pessoas que quando você vai falar de Jesus, ela não dá interesse nenhum, não tem importância nenhuma para ela. No entanto, meus amados, as consequências dessa escolha são pesadas e desastrosas. Tantos que nem eu nem você podemos suportar. Por isso, meus amados, venhamos ser responsáveis com o que Deus nos confia. Que nem Ele falou lá sobre os talentos, sobre as minas que entregou na mão das pessoas. 2 delas fizeram um trabalho com excelência, fizeram certinho. O outro ficou com medo, covarde, se escondeu. O que Jesus fez? Cobrou dele. Então, meus amados, que eu e você possamos ter uma atitude de arrependimento como o Zaqueu teve. Arrependimento, meus amados, é simplesmente entender que nós não devemos mais cometer tais atos que nos afastam da presença de Deus, que desagrada o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus fala que a ponta mais sensível da Trindade é o Espírito Santo de Deus. É a parte mais sensível, porque ele é como uma pomba. Uma pomba, se você dá uma batida de pé, uma batida de mão, ela voa. Então, meus amados, isso significa o pecado. Um pecadinho, um pecadão, não importa. Aquilo que você faz de errado, se você não se consertar, o Espírito Santo de Deus se afasta de você. E isso é terrível. Você imagina? O Espírito Santo que nos guarda, que nos protege e que nos auxilia pelos caminhos que devemos caminhar, que intercede com gemidos inexprimíveis ao nosso Deus, por mim e por você, nós ficarmos sem a presença dele? Terrível, né? Então, meus amados, não venhamos pecar, não venhamos ter caminhos tortuosos, sejamos prudentes. E aqui para finalizar, meus irmãos, para finalizar, como Jesus disse a Zaqueu, hoje a salvação chegou a esta casa. É quando eu e você tomamos uma atitude perante Deus e falar: Senhor, eu reconheço que o Senhor é soberano, eu quero te servir com integridade, com verdade, com lealdade. Não importa o que for acontecer, a circunstância que vir me afrontar, eu estarei contigo, Jesus, e eu não vou desviar os meus caminhos, eu não vou pecar contra ti, não vou blasfemar contra ti, não vou distanciar de ti. E eu creio que o Senhor vai me abençoar. Meus amados, isso é uma mudança de vida, é uma mudança do estilo de vida. Isso é o que evidencia o meu e o seu relacionamento correto com Deus. Isso é o que nós enxergamos numa árvore frutífera. Pessoas que têm um estilo de vida reverenciado na palavra de Deus, correto com Deus. Amém? Então, essa era a missão de Jesus, buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Jesus subiu ao Pai, está à destra do Senhor, e o Espírito Santo de Deus está comigo e contigo para nos ajudar a cumprir o ID de Jesus Cristo. Continuarmos essa obra. Qual é a nossa obra? Buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Essas são as palavras de Deus para mim e para você. Amém? Essa é a única missão de Jesus, meus amados. Não é enriquecer o homem, não é dar mansão, carro, iate, dar melhor trabalho. Não é essa a missão de Jesus. A missão é buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas à medida que Deus quiser. Amém? Que você possa ser fundamentado nessa palavra. Sendo assim, meus amados, você não vai desviar nem para a esquerda e nem para a direita, e vai continuar rumo a Jesus Cristo, pois essa é uma palavra de libertação, transformação de vida, meus amados. O estilo de vida de um cristão tem que ser transformada, tem que ser desejável. As pessoas têm que ver em nós Cristo Jesus, não nós, mas Cristo Jesus. Pois assim, enxergando Jesus Cristo em nossas vidas, as pessoas vão passar a desejar ter esse mesmo tipo de caminho, esse mesmo estilo de vida, pois evidencia a glória de Deus. Amém? Essa é a palavra de hoje, eu creio que te abençoa. Por isso, meus amados, compartilha, envia para as pessoas que precisam ouvir. Amém? Não guarde só para si. Envia para as pessoas, compartilha nos grupos, compartilha no YouTube, no Facebook. Faça a obra de Deus, seja um transmissor. Busque e salve aqueles que estão perdidos. Amém? Nós somos uma família em Jesus, nós temos que trabalhar juntos. Assim Deus vai nos abençoar e vai nos proteger até que Ele venha. Amém? Eu sou o evangelista Fábio Palini, que Deus te abençoe. Não se esqueça de entrar na página, curta a página, no YouTube, siga. É só você clicar no botão seguir, você ajuda a essas plataformas levar mais adiante para mais pessoas. Amém? Sendo assim, muita gente vai ser alcançada pela palavra de Deus. Deus te abençoe.